A greve dos caminhoneiros aconteceu há pouco mais de um ano, mas deixou profundas marcas no cenário nacional. Isso porque o modal rodoviário equivale a quase metade do que o setor do transporte representa na economia nacional, ou 30% do total, se considerarmos apenas as cargas transportadas. Mas com a greve, isso começou a mudar. E essas mudanças estão retratadas no relatório de conjuntura apresentado pela Confederação Nacional de Transportes. E para falar sobre esse estudo, está aqui com a gente o presidente da CNT, Wander Costa. Presidente, é um prazer ter o senhor mais uma vez na Agenda Econômica. Muito obrigado, eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Tá ok. Presidente, eu queria já começar pegando um gráfico aqui que nós trouxemos aqui para o nosso espectador, para explicar um pouco como é essa questão do PIB e do transporte do Brasil. A gente pegou aqui os dados do próprio estudo que os senhores prepararam. Então, enquanto o PIB brasileiro em 2018 subiu 1,1%, o PIB dos transportes subiu 2,2%, ou seja, o dobro. Quer dizer, o setor está em plena recuperação. Mas, quando você olha com relação a 2014, que é o início da crise econômica, né, que é considerado, o início de 2014 é considerado o início da crise econômica, a gente ainda está 5,1% com relação ao PIB brasileiro e 6% com relação ao transporte. Quer dizer, mesmo que o transporte recuperou ano passado, ainda não recuperou o percentual em relação ao PIB. O setor de transportes, ele sente mais, ele demora mais a sentir e também demora mais a recuperar, é isso? É, justamente. O setor do transporte, ele demora mais a sentir quando está em queda e quando volta a crescimento demora mais em função do estoque. Quando você está com a economia em crescimento, as empresas fazem compra e aquisições e tem um estoque que, quando vem a recessão, queima o estoque e só volta a comprar depois que tem necessidade de reposição. Por isso que essa pequena defasagem no transporte em relação ao PIB nacional. Os senhores da CNT, os senhores têm uma previsão de quando que o setor deve já igualar ao que era em 2014? Existe esse estudo? Existe essa previsão? A gente tem a expectativa de que com a reforma da Previdência começa a ter um movimento de crescimento. Acreditamos que é importante para o Brasil ser aprovada uma reforma da Previdência, mas não vai ser um passe de mágica que ela aprovada volta a crescer. Mas cria condições para poder destravar alguns investimentos, tanto de capital nacional quanto estrangeiro. Então, a partir da reforma, a gente espera que aí no ano que vem a gente tenha um crescimento mais significativo de 3%, 4%. Mas não existe ainda um prazo para recuperar o setor ao que era em 2014, não? Vai demorar um pouco mais, talvez 2022, por aí a gente vai voltar a 2014, porque a economia, ela é como se fosse um grande navio, para manobrar demora tempo, depois que ele entra no cruzeiro vai mais rápido. Então, estamos otimistas, mas como empresário a gente tem que ser realista para não criar uma situação ainda pior para as empresas. Certo. A gente preparou aqui um outro gráfico aqui para dar também a noção exatamente do tamanho desse tombo, né, no setor, aqui pegando exclusivamente a questão do fluxo dos veículos pesados, que tem uma série de outras coisas também que estão acarretando nisso aí. Nós pegamos esses 3 dados, então a queda em relação ao fluxo de veículos pesados, rodoviário, a queda no Brasil foi de 8,8%, em São Paulo, um pouco menor hoje, 7,5%, mas a derrubada no Rio de Janeiro é uma coisa estrondosa. A gente está hoje com quase 20% ao menos do que era. Isso é roubo de cargas, doutor? Sim, é consequência direta do roubo de cargas que faz com que muitas das empresas que estavam no Rio de Janeiro, tanto comércio quanto indústria, estão saindo do Rio em busca de segurança. E além de que, para transportar por Rio, em função do alto índice de roubo, o custo é muito mais caro. O seguro é mais caro, algumas seguradoras já não dão cobertura para determinadas cargas e tem uma tendência de redução da economia do Rio de Janeiro em função da criminalidade. Isso está acarretando até uma mudança de modal, que é uma coisa que nós vamos ver daqui a pouco, né? Sim. E o que essa questão do roubo de cargas, isso aí deve afetar um monte de coisa, por exemplo, a questão do seguro. Como é que está essa questão do seguro das cargas para trafegar no Rio de Janeiro? É uma coisa extremamente complexa. Primeiro que para conseguir o seguro já é difícil, não é toda seguradora que aplica no mercado. E quando eles concedem, colocam uma série de exigências que chamamos de gerenciamento de risco. Muitas vezes reduzem a carga para reduzir o valor, exigem escolta armada, tem casos até de exigir escolta aérea, que tem que fazer um transporte acompanhado de helicóptero para garantir a segurança. Isso faz com que o custo do Rio fique caro.
e o custo Rio fica caro, faz com que os negócios migrem do Rio para outros lugares. Então, é importante que o povo do Rio de Janeiro repense e pressione os governantes, aí, tanto estadual quanto federal, para ter uma atitude para voltar à normalidade à cidade do Rio de Janeiro. É, porque eu imagino assim, que isso deve levar o preço do frete para as alturas. Leva. O frete para o Rio de Janeiro é muito mais caro, pelo custo e pela redução de oferta. Existe muita empresa que já não estão transportando para o Rio de Janeiro, assim como tem carreteiros autônomos que não vai para o Rio a preço nenhum. Eles estão preocupados na segurança e em preservar a vida. E esse aumento, ele se espalha, ele vai para os estados próximos, ele está concentrado ali na capital? A concentração é no grande Rio de Janeiro, na capital e a região metropolitana, Duque de Caxias, é onde o índice de roubo é muito maior. Agora, também tem roubo em São Paulo, mas existe uma sensação de segurança em função do combate, de ter uma polícia que está mais efetiva no combate ao roubo de cargas. O Rio de Janeiro realmente roubaram lá o ano passado coisas que normalmente nós não tínhamos experiência, como roubar caminhão carregado de verdura, caminhão carregado de fruta, e os milicianos, assaltantes, pegavam isso e ofereciam de graça na comunidade. Nossa. A comunidade fica satisfeita no primeiro momento, mas depois vai reclamar a falta de emprego. Além de uma maior vigilância policial, tem alguma outra coisa que pode ser feita com relação a isso? Acho que é a mudança de cultura, né? Tem que passar a população a enxergar o roubo de carga como um crime hediondo e um combate efetivo ao objetivo de quem rouba carga, que é ter um ganho financeiro. Nós tivemos no final do ano passado aprovado no Congresso uma lei que suspendia o CNPJ de quem fosse encontrado com roubo de carga. A Lei 13.804. Isso, justamente. E foi vetada pelo presidente Bolsonaro. Mas nós já fizemos algumas reuniões no Ministério da Justiça expondo a necessidade de ter uma alternativa a essa lei, alguma coisa que realmente atinja o objetivo de quem compra carga roubada, que é aumentar o lucro. Por que é importante tirar esse CNPJ, tirar esse comerciante desonesto do mercado? Para desestimular o roubo de carga. Porque essa carga roubada, imagina assim, quem rouba um caminhão com televisores, ele não vai vender ali na esquina. Justamente, esse é o problema. E a penalidade hoje é tida por receptador, que normalmente fica com o comprador da loja que comprou uma carga roubada, quando muito o gerente. Não atinge o real beneficiário, que é o proprietário, que é o diretor-presidente. Na hora que mudar isso e fazer uma sanção econômica, caçar o CNPJ é uma grande sanção econômica, porque ele não pode vender o estoque dele. Se achar um televisor roubado, no seu exemplo, vai perder todo o estoque dele, que não pode sair mais nada por falta do CNPJ. Aí vai desestimular a compra de carga ilegal. E isso também traz prejuízo para o governo na arrecadação. Então, que não seja o CNPJ, porque tem algum justificativo para o veto, mas que seja uma atitude que realmente traga um prejuízo financeiro. Na Argentina, por exemplo, tem o perdimento do estoque. Se encontrou carga roubada, o estoque daquele estabelecimento é todo ele congelado e vai para o governo leiloar e trazer benefício ao combate ao roubo. É uma alternativa também. E o senhor tem alguma... Eu li a justificativa do veto, ela convence o senhor? Não convence, foi uma justificativa que pegou um aspecto técnico só e que não levou em consideração a importância de combater esse tipo de delito no Brasil. Nós estamos trabalhando para achar uma alternativa, já tivemos com o ministro Moro, ele ficou sensível ao processo, ele concorda que o voto tem um lado técnico, mas comprometeu da equipe dele junto conosco encontrar uma alternativa que tenha a legalidade, que possa passar pelo Congresso e ser sancionado pelo presidente. Eu queria agora chamar mais um quadro aqui, para a gente mudar um pouquinho de setor, que passar um pouco aqui para o transporte rodoviário, uma vez que a CNT está tratando aí de todos os... ferroviário, desculpe. A CNT está tratando aí de todos os modais. E aqui, esse quadro aqui, é para a gente ter uma noção da precariedade da situação brasileira. Comparando com outros países a malha ferroviária. A gente tem Estados Unidos, aqui a cada 100 mil quilômetros quadrados de território, certo? Então, os Estados Unidos tem um território enorme, mesmo assim ele tem quase 30 quilômetros, né? Passando pela China com 13, mais ou menos a mesma quantidade da Argentina, até o Chile tem o triplo praticamente do Brasil, e o Brasil com 3 quilômetros por
cada 100 mil quilômetros de território, quilômetros quadrados de território, que é mostrar a precariedade nossa nesse sistema de transporte ferroviário. E, passando para o próximo quadro, colocar a questão de como que esse transporte nosso ele é dependente de uma mercadoria, que é o minério de ferro. Por que isso é assim, doutor? A dependência do minério de ferro vem da consequência das primeiras privatizações que teve ainda no governo do Fernando Henrique Cardoso, onde foi feito um leilão e que dava o direito de explorar os trilhos e o transporte da carga. E fez com que o grande cliente do ferrovia, que eram as mineradoras, comprasse as ferrovias. Então, hoje, a grande dona de minério é a Vale do Rio Doce, que tem uma ferrovia, a MRS, que também é ligada a um grupo minerador, e como proprietário da linha e dos vagões, eles dão total prioridade à carga dele. E não vai ser diferente na RUM, da Norte-Sul, que foi leiloada agora, vencido pela RUM, só que nós vamos deslocar do minério para o álcool e açúcar, porque a RUM também é do grupo que explora esse tipo de atividade. O que nós estamos defendendo junto com o governo é tentar separar a operação dos trilhos da malha ferroviária da operação da carga. Seria o direito de passagem? Direito de passagem. É pegar um exemplo alemão, por exemplo, que lá quem é dono, é licitado e concedido, quem é dono dos trilhos, não obrigatoriamente é o dono do transporte de carga. E você pega um país como a Alemanha, que do tamanho do estado de Minas Gerais, tem 350 empresas explorando transporte ferroviário de cargas. No Brasil nós temos 5. Então mostra que o nosso modelo não é o melhor modelo que tem, onde não incentiva a concorrência no transporte. Lá funciona como aeroporto. Quem opera o aeroporto tem a dar manutenção na via e vende os slots para as diversas companhias que queiram operar. Isso chama até de slot lá, direito de passagem. É a mesma coisa, mas com o nome mais bonito. Então, eu acho que esse modelo vai incentivar a construção de novas ferrovias como negócio, de ter a linha de trem e o transporte ficar aberto para quem quiser explorar. E como que isso pode afetar o nosso consumidor comum? Como que isso pode afetar o telespectador que está nos assistindo lá? Não só a questão de preço, como a questão do próprio transporte passageiro. O senhor acha que tudo pode mudar? Pode mudar, inclusive, o transporte de passageiros. Se por acaso você faz novas licitações de ferrovias, nós vamos ter ferrovias com traçados melhores, com traçados menos sinuosos, que vai aumentar a velocidade da composição. Com a velocidade maior, você vai atrair o transporte passageiro. Porque hoje, no Brasil, quando você tem ferrovia, que a velocidade média é 10 km para carga e 20 para passageiro, é desestimulante você fazer uma viagem de São Paulo-Rio, que dá 450 km, que vai dar quase 16 horas. É preferível pegar o carro ou o avião. Na hora que você fizer novas licitações e dar o direito de passagem, eu tenho certeza que vai voltar a ter o transporte ferroviário de passageiros como tem na Europa. Tá, eu queria ainda voltar naquele nosso gráfico anterior, o último gráfico que a gente exibiu aqui, um dado muito interessante. Essa dependência do minério de ferro, a gente vê ali que a gente teve um crescimento de quase 6% em 2018, mas no primeiro trimestre a gente teve uma queda de 3%, que na avaliação histórica, na série histórica, é a maior desde 2009, certo? E assim, observando ali embaixo que enquanto o minério de ferro em 2018 subiu 6%, em 2019 ele caiu 7,3%. Essa dependência é muito ruim, né? Não é saudável depender de nada, inclusive porque mostra claramente isso aqui é resultado do acidente lá em Brumadinho. Queria chegar lá também, vamos lá. Como as minas ficaram interditadas por questão de segurança, foi explorado menos minério e a ferrovia que transporta quase exclusivamente minério ficou sem carga. Se tivesse uma situação onde tivesse outros tipos de carga e transporte de passageiros, essa queda seria menos sentida, porque seria absorvida por outros tipos de mercadoria. Você pega Vitória Minas, que transporta minério, Minas Gerais não tem porto, tudo que faz para exportar é por marítimo, e você não vê um transporte de contêineres nessa ferrovia do minério. Deveria estar utilizando para outras cargas, até de exportação, para poder compensar quando tivesse algum problema como nós tivemos agora.
Tá certo. O senhor vê, dentro dessa perspectiva aí do setor ferroviário, também a Vale do Rio Doce anunciou o desmanche, a desmontagem de várias barragens, incluindo várias minas. Isso também está acarretando essa questão no modal ferroviário, né? Porque há a previsão de outras estradas serem fechadas, ou outros trechos de estradas serem fechados. Existe a possibilidade de outros trechos ser fechados em função de segurança, que depois desses 2 acidentes, Mariana e Brumadinho, a Vale está reavaliando todas as barragens e aquela que tem risco, ela está tomando a atitude preventiva de fechar, mas acredito que seja temporariamente, porque vendo o risco de novo desabamento, eles podem fazer barragens de contenção e proteger as ferrovias para poder, com pouco tempo, voltar ao trânsito normal. Vamos confiar nisso, né? Temos que confiar nisso. Tá certo. Eu queria chamar o nosso próximo gráfico aqui, que trata do setor de navegação. Houve um aumento, exceto na navegação de lagos e rios, né, que caiu um pouquinho, mas houve um aumento na navegação de longo curso, que é basicamente a litorânea, né, e a oceânica, desculpe, e a de cabotagem, que é a litorânea, ela subiu 4,1%. Isso já tem a ver um pouco com a questão do Rio de Janeiro, eu acredito, sim, porque a navegação de cabotagem, de acordo com o estudo que os senhores prepararam, mais de 75% ela é de combustíveis. E houve aqui 2 variações muito importantes. Houve um aumento substancial do transporte de combustível por cabotagem, que eu acredito que seja 2 coisas: a questão do roubo de cargas e a questão da greve dos caminhoneiros, né? Que os produtores, como os contratos são feitos em médio e longo prazo, eles já optam por alguma coisa que dê mais garantia de que esse produto vai chegar no destino final, correto? E a questão dos contêineres, que mais tarde nós vamos também fazer, porque ela tem a ver com o setor ferroviário. Isso, nós estamos mudando de modal, principalmente nessa questão dos combustíveis? A greve dos carreteiros realmente influenciou muito nessa situação, porque a transporte de cabotagem de contêineres também aumentou de forma significativa. Não por medo de não ter a carga transportada, mas pelo custo. Depois da greve, o frete rodoviário teve um aumento de 30% a 40%, apesar de ainda ser dos mais baratos no mundo. A logística é cara, o frete pago ao carreteiro é barato. Agora, quando o frete rodoviário aumenta, principalmente no longo percurso, vamos imaginar um transporte de Porto Alegre para Belém, que tem o arroz de Belém abastecido pela produção no Rio Grande do Sul, isso pesa muito. Aí o transporte de cabotagem passa a ser competitivo para grandes volumes e grandes massas. Isso é positivo, porque nós vamos melhorar o frete rodoviário, vai reduzir o volume e aquelas cargas que têm vocação para ferrovia ou para cabotagem vai para o modal que é mais vocacionado, para poder ter um custo Brasil reduzido. Isso dá uma diversificação também, que é bem-vinda, né? Porque uma das grandes críticas do setor do transporte brasileiro é a concentração em alguns modais, principalmente o rodoviário. A concentração é fruto do esforço do rodoviário de ir a qualquer lugar, de qualquer jeito. Se você pega diversas reportagens, você vê caminhão buscando safra em atoleiro, era o caminhão comum, já botou caminhão traçado 4x4. Os cavalos mecânicos são verdadeiros tratores para poder buscar a safra agrícola, coisa que o trem e o navio não tem condição de fazer. Mas essa situação onde faz transporte de grandes massas, granéis, minérios, por longos percursos, ela não é saudável nem mesmo para o rodoviário. Em função disso, ele tem um frete numericamente elevado, mas que remunera mal por quilômetro rodado. Então, nós defendemos que o Brasil desenvolva em todos os modais. Precisa de fazer novas rodovias também, mas vamos fazer ferrovia, melhorar os portos, principalmente a parte aduaneira, para dar mais velocidade no embarque e desembarque, porque todos serão mais felizes. O transporte rodoviário, quando ele trabalha em distâncias curtas e médias, ele é melhor remunerado. Então, o carreteiro vai ter uma vida mais saudável e vai trabalhar menos, mas vai ganhar mais dinheiro. Mas essa diversificação, a princípio, é positiva, até pela concorrência que ela gera. Sim, é positiva a concorrência, que ela gera uma concorrência, diria que entre aspas, porque cada um vai ter condições de ser mais eficiente naquilo que é vocacionado.
A ferrovia, para poder fazer o transporte interior do Brasil, é grande, a safra nossa é muito concentrada no centro-oeste, e ali não tem porto, pode ter um pouco de fluvial também, que nós defendemos que seja desenvolvido, mas a ferrovia vai ser o grande solução para o transporte de grão no Brasil. A parte litorânea pode ser pela cabotagem, que tem uma eficiência muito grande, mas para abastecer os portos, os terminais ferroviários, esse é o rodoviário, não tem como tirar dele. Tá. Eu queria chamar aqui mais um quadrinho que mostra a questão do aumento do transporte por containers. O setor ferroviário teve um aumento de quase 1/5, né, de containers despachados por ferrovias. E o hidroviário teve um aumento acentuadíssimo, principalmente no setor de cabotagem, 13,6%. Que mercadorias que estão indo nesses containers, doutor Vando? Produto industrializado, tem container transportando também alguma coisa de safra. Quando você faz a parte de carne nossa, que já não é, quando não é gado em pé, toda ela feita em container refrigerado, que conserva as mercadorias, fruta que é produzida no norte de Minas, sai por container. Então, normalmente o container é utilizado para carga destinada à exportação. Daí a vantagem de usar o ferroviário, que vai até o porto e dali embarca para atender ao mercado internacional. Certo. E qual é a motivação desse aumento? Está tudo dentro daquilo que a gente já falou ou tem mais alguma coisa? É o roubo de cargas? É o aumento do frete? Quais são as motivações para a greve dos caminhoneiros, as motivações para isso estar acontecendo? Tem que ser os dois pontos justamente, o roubo de carga, que ainda tem menos roubos no modal hidroviário ou ferroviário, e o custo. Acho que o mais importante é o custo mais baixo para transporte de grandes massas, porque até mesmo o roubo de carga faz com que o rodoviário fique mais caro. E na hora que sobe o preço dele, é natural a migração para outros modais. Só não muda mais rápido, porque, como já dito anteriormente, nós somos mal servidos de ferrovias. Entendi. E queria chamar aqui, para a gente dar uma pincelada em todos os setores aí que a CNT observa e estudou para nós, a questão do setor de aviação. A gente percebe aqui que houve um crescimento no ano passado de quase 8%, mas uma demanda muito maior de voos internacionais do que voos domésticos, 16% contra 4%, e parece que a receita continua bem. Primeiro eu gostaria de só falar um pouquinho dessa questão dos voos internacionais. Rico não tem crise, é isso? O rico demora mais para chegar e consegue fazer a estabilidade da moeda, faça com que você possa parcelar as viagens internacionais num período mais longo e a classe média também está viajando. E o custo de passar férias no Brasil, no Nordeste, está muito alto. Então, por vezes, você ir para o exterior, para o Caribe, os Estados Unidos ou a Europa, é mais barato que ficar no Brasil. Então, tem que ter um alerta grande também para o turismo, para desenvolver o nosso potencial de turismo interno, para poder fazer com que os voos nacionais cresçam mais que os internacionais. Certo. E esse aumento de receita de 7,6% no ano passado, isso quer dizer que teve aí também um fator novo, que é a questão da cobrança das malas, que isso gerou uma receita adicional significativa para as empresas. Isso quer dizer que essas empresas estão em céu de brigadeiro? Nem tanto, porque a gente vê agora mesmo a saída do mercado da Avianca, a gente acompanha os balanços das outras companhias e você não vê grandes lucros. Porque o preço da passagem, nesse ano, teve um acréscimo da ordem de 30%. Sim. Mas, se comparado a antes da desregulamentação, ele ainda é 30% mais barato. Nós tínhamos um ticket médio da ordem de R$700 por bilhete, hoje está na faixa dos R$400 por bilhete. Então, houve uma queda significativa com a desregulamentação do transporte, quando acabou com o tabelamento, quando autorizou cobrar bagagem, e agora uma recuperação por conta do mercado. Essas empresas low cost, elas tendem a mudar o mercado brasileiro? Elas vão conseguir baixar o preço das passagens? Como o senhor vê isso? Eu não acredito numa queda significativa do preço de passagem aérea, porque hoje o Brasil trabalha com ocupação média de 82% dos assentos e você não vê grandes lucros nas companhias. Mas é saudável ter concorrência e, para isso, nós precisamos de ter uma estabilidade nas normas. Não é bom para o mercado você ter bagagem de graça, depois poder cobrar bagagem e agora, por um veto, não pode, mas quer derrubar o veto para cobrar. Essa alteração no mercado regulador desestimula a vinda de novas companhias. A insegurança jurídica. A insegurança jurídica, até é bom falar de segurança jurídica mesmo, porque ela não se limita à segurança do judiciário. A segurança jurídica é também em função da
grande alteração das normas. O mercado bom para investir é aquele mercado que tem a norma e sabe que ela vai perdurar por um grande período. Uma empresa não vem para o Brasil para trabalhar 6 meses ou um ano. Ela quer se estabelecer no Brasil para ficar aqui 10 anos, 20 anos e poder, assim, ter o retorno do capital que ela investiu. Doutor Wander, queria agradecer muito a entrevista do senhor, muito elucidativa aqui para nossos telespectadores e muito obrigado também a você que nos acompanhou até aqui. Se quiser rever este programa ou indicar para alguém, acesse o site da TV Senado na internet, senado.leg.br/TV, ou então a página da TV Senado no YouTube. Para mandar suas sugestões e comentários, ligue 0800 61 2211. A ligação é gratuita. Ou você ainda pode entrar em contato pelo e-mail agendaeconomica@senado.leg.br. Obrigado pela audiência e até o próximo programa.